Espíritos protetores, nós imploramos a sua misericórdia nesse momento de proteção, nesses trabalhos que se iniciam. Assim como pedimos também aos mestres Ramatiz, Yogananda e a toda a cúpula da Ordem da Cruz e do Triângulo que nos acompanhem, e que o coração do nosso mestre espiritual, nosso condutor, esteja aqui com a gente nesse momento, para que consigamos tirar o melhor proveito dessas reuniões enquanto aprendizagem. Não para que tenhamos viés de confirmação de absolutamente nada, mas para que consigamos cada vez mais chegarmos próximos da verdade. E assim rogamos a Jesus que permita que sejamos protegidos nesses momentos de reunião. Amém. Bom, gente, como de costume, quero agradecer a presença de todos aqui, principalmente aos que estão assistindo pelo YouTube. Como de costume, deixar claro que nós aqui não temos como objetivo impor nenhum tipo de verdades, mas sim levá-los à reflexão profunda, né? Assim como nós fazemos. Eu peço até perdão já de aqui para iniciar, se em algum momento me falhar a memória, eu perder a palavra, porque essa palestra ela veio de uma forma mais mental mesmo, eu não escrevi muito e vou fazer da melhor forma possível, né? Eu vou começar lendo aqui a Bíblia em Mateus, né, no capítulo 18, né? Maior dos reinos, maior no reino dos céus, né? É o título. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em nome de uma criança, tal como está a mim, me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, e em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um desses pequeninos se percam. Essa parte aqui é muito boa para reflexão, porque é muito interessante isso, né? Quando os discípulos perguntam para ele quem que é o maior no reino do céu, ele puxa uma criança, né? Então, fica a reflexão do porquê disso, né? Por que ele pega uma criança ali, se a gente for pensar em termos de conhecimento, né? Você vê que uma criança não tem um profundo nível de conhecimento, né? Mas elas têm um nível profundo de amorosidade, né? Por serem crianças, ainda são completamente... não tem conhecimento sobre as coisas ruins da vida, né? Para criança tudo ali é uma beleza, né? Então, falando sobre esse trecho da Bíblia, foi que... não sobre esse, mas sobre esse também,
que cai para mim a palestra que começa com o que somos nós, né? Já é de costume a gente começar a palestra com uma pergunta, né? Essa é a pergunta, né? O que somos nós? Mas aí pode ler o seu Eclesiastes também? Não precisa, porque já linkou uma coisa na outra. Bom, essa palestra aqui eu vou tentar explicar um pouco do conhecimento que nós temos sobre os 7 corpos, né? Vou falar um pouco sobre espírito, alma, e perispírito e corpo, né? Segundo o Espiritismo, o conhecimento que o Espiritismo nos traz é de que existe um espírito, né? E esse espírito, quando ele se liga num corpo, né? Quando ele nasce, quando ele encarna, ele cria uma conexão, vamos dizer assim, com o corpo, que eles chamam de perispírito, né? Ou seja, o Espiritismo fala que tem um espírito, tem o corpo, e o que liga o espírito a esse corpo é o perispírito, é como a ligação entre os dois, né? Essa explicação que eu já vi sendo trazida em algum livro do Espiritismo, eu não lembro muito bem qual era, eu acho que era o livro dos médiuns, né? É uma informação que eu diria que ela está pouco aprofundada pelo nível de conhecimento sobre os 7 corpos que nós já temos hoje em dia, tá? Então eu vou tentar aprofundar um pouco mais, né, nessa parte que fala do espírito, o perispírito e essa ligação com o corpo, né? Pelo que diz os estudos, né, pelo que me foi dado perceber, realmente existe um espírito, e no momento em que o espírito decide entrar no universo, né, antes disso eu estou voltando muito tempo atrás, né, no momento em que o espírito entra no universo, né, antes dele entrar no universo ele era um espírito perfeito, normal, uma alma perfeita, né, e que quando entrou nesse universo precisou criar para si outros 2 corpos, né, para poder se propagar dentro desse universo, eu diria, né. E os 2 corpos são esses daqui. Esse daqui é o desenho que eu fiz do espírito, tá? É composto por um corpo átmico, um corpo búdico e o corpo mental que tá ficando meio torto aqui, mas não tem problema. Superior. O primeiro corpo, o corpo átmico, que é esse daqui que está no centro, essa bolinha, nada mais seria do que própria partícula de Deus, né, eu diria, né? É o pedacinho de Deus, da individualização dele, né, que quando entra aqui nesse universo, cria para si um corpo búdico e um corpo que chama mental superior, né, que nada mais seria, o corpo búdico seria, pelo que eu entendi, um corpo mais intuitivo, né, um corpo mais ligado diretamente com o átmico, e o mental superior um corpo mental, realmente, né, um corpo pensante, né. Quando esse espírito entra no universo, para que ele consiga ter mais proveito dos conhecimentos aqui do nosso universo, tudo, ele se introgena em corpos materiais, né? Corpos orgânicos, que seria o nosso, no caso, né? Para que ele faça isso, ele cria outras 3 camadas de corpos, que eu vou desenhar aqui também. Eu vou fazer nesse mesmo estilo, que vai dar para entender legal, né? Tentando fazer de uma forma meio didática, assim, para ficar legal o jeito de entender. No momento que acontece a fecundação, né, onde ali o espermatozoide encontra o óvulo e acontece o processo do zigoto e começa a nascer um bebê, né? No momento da fecundação, o espírito se introgena no feto
E ali ele cria outros 3 corpos. Que o primeiro corpo seria um corpo etérico, que é um corpo vital, um corpo energético, né? Que ele é o que é responsável por dar energia para o corpo se desenvolver, os órgãos, tudo. Um segundo corpo, que é o corpo astral ou mental, né? Não, desculpa, astral ou emocional, né? Que é o corpo ali das nossas emoções. E o terceiro corpo seria um corpo mental, chamado de mental inferior, né? Que no caso esse é o superior, que é o do espírito. E esse daqui, o da alma, né? Aqui sim nós pode chamar de alma, né? Eu vou escrever aqui também. Corpo. Um corpo etérico. Corpo. Vamos lá. Faltou o físico. O físico é o clássico, né? Vamos lá. Né? São 4 corpos, né? Um corpo que é o físico, normal, e em volta desse corpo físico ali que está nascendo, temos um corpo etérico, que é o corpo que dá energia para o físico, um corpo emocional e um corpo mental, né? Reparem que eu não estou colocando formato, né? Não é um formato daqui, é uma bola, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque no corpo do espírito, realmente não se tem formato. O espírito, quando ele entra aqui, não vem, pelo que eu acredito, né? Ele não vem com formato humano, né? Esse formato, que a gente chama de formato, né, é o que nós podemos chamar de perispírito. Esse seria o perispírito, né? Aqui, por exemplo, o desenho está representando o momento da fecundação, né? Ainda não tem um formato, né? À medida que o feto vai se desenvolvendo com o formato humano, todos esses outros 3 corpos começam a se desenvolver junto com o formato que está sendo desenvolvido no físico. E por isso que a gente fala que o perispírito é o formato do corpo, né? No caso, essa é a diferença entre espírito, alma, o corpo que está se desenvolvendo, e o que dá o formato a tudo isso seria o perispírito, né? Não vou escrever aqui porque não está vindo ao caso. Bom, essa é a explicação mais simples que eu consegui pôr no papel para ensinar, né? E qual que é o drama disso tudo, né? Que é o que da questão dessa palestra de hoje, né? Aparentemente, pelo que tudo indica, era para realmente ser assim. O espírito dá uma parte de si, digamos, né, para um corpo físico. Esse corpo se desenvolve, ele vive sua vida, tem aprendizado, tudo. E depois do desencarne, esse físico aqui, esse avatarzinho, que é um corpo individualizado, eu diria desse, tá? Esse daqui deveria morrer junto com o físico, porque é como se fosse que esse conjunto todo aqui ainda é um conjunto da natureza, eu diria, tá? Por mais que não né? Mas é como se fosse que na morte do corpo, esses deveriam morrer também e a consciência que estava aqui voltar à sua soberania de alma, de espírito, perdão. Mas o que não era esperado, né, eu acho, que quando esse espírito se introjena nessa alma aqui, nesse novo serzinho, esse novo avatar, ele cai na dificuldade da matéria, né? A tragédia humana, como foi dito nas palestras anteriores, né? Nós já tem 2 palestras falando sobre isso e seria interessante depois dessa vocês assistir, que eu acho que ia dar uma expansão assim nesse entendimento. O que acontece? O ser começa a crescer, né? E aí ele começa a fazer parte de uma sociedade, ele começa a fazer parte de um conjunto de crenças. E
ele ali não tem conhecimento aprofundado do que ele é, então ele ainda não tem sua capacidade de escolha, sabe? Ele vai crescendo com os costumes que foram dados para ele, né? E qual que é o drama disso tudo? Que à medida que fazemos o mal, começamos a sujar esse corpo. Esse corpo que deveria deixar de existir depois do momento da morte, do físico, não consegue deixar de existir, porque ele se sujou, né? E aí começa todo o processo reencarnatório para a limpeza desse corpinho aqui que já era para ter deixado de existir e não conseguiu, né? Isso é um problema muito grande e a gente cai na questão do que é o que vai falar nessa palestra, que é a respeito da mente de rebanho, né? A mente de rebanho nada mais é do que você não tem soberania nenhuma sobre si e o que te for imposto você aceita como verdade, né? Quando isso acontece, você fica preso nesse ciclo aqui, porque esse carinha que era para ter deixado de existir não deixa de existir, ele volta para os planos espirituais, aí ele tem que encarnar de novo com o objetivo de se limpar para poder deixar de existir isso daqui e voltar de novo à sua soberania, que é a essência, né, que é a própria fonte de vida, é o próprio pedaço de Deus, e isso não acontece, né? Deixa eu pensar aqui no que mais que eu ia falar. Só um segundo. Bom, enfim. Qual que é o problema dessa mente de rebanho, né? Não, como que acontece, na verdade, essa mente de rebanho, né? À medida que a sociedade se desenvolve e ali é criado questões que... Era questões para sobrevivência, eu diria, né? Porque, por exemplo, no corpo dos animais é exatamente a mesma coisa que acontece aqui. É um espírito que ele se introjena num corpo de um animal e esse animal passa ali a sua vida toda. Só que o que acontece com os animais? Os animais não têm ainda a capacidade de tomarem decisões por vontade própria, porque o corpo físico deles não permite que essa alminha aqui tenha raciocínio lógico para poder olhar para o seu semelhante e falar, não, esse daqui é meu irmão, o mesmo ser que deu a vida para ele deu para mim, então eu devo amar ele, eu devo perdoar. Ele não tem essa capacidade, então ele não se suja. Ele não suja o seu corpo, essa alminha, o serzinho avatar. E já nós, humanos, já não somos assim, né? Nós já temos essa capacidade de não fazer escolhas erradas, escolhas que vão nos sujar, mas cada vez que tomamos a escolha errada, sujamos esse carinha aqui. Então, às vezes eu escuto muitas pessoas falando assim, mas você é vegetariano, mas os próprios animais se matam, sabe? Os próprios animais matam uns aos outros. Então, tipo, por que você fica nisso de tem que amar os animais? Por causa justamente disso. Os animais estão presos aos seus instintos, né? Eles não têm a capacidade nenhuma de fazer uma escolha racional, né? O mesmo se dá com as crianças, né? As crianças ali ainda são seres que, no momento que esses corpos aqui ainda não se desenvolveram, né? Igual eu mostrei aqui, que o perispírito vai se desenvolvendo, né? E percebam que o mental e o emocional também faz parte do físico. Então, à medida que o físico se desenvolve, o mental e o emocional vão se desenvolvendo também. Uma criança ainda não tem esses dois, ou os três, né, corpos desenvolvidos o tanto suficiente ainda para ser racional, fazer uma escolha lógica, saber como não se sujar, né, eu diria. Portanto, eles são seres, sim, completamente impuros, né? Não, perdão, completamente puros. Falei errado. Né? E achei até interessante que foi exatamente a parte da Bíblia que eu trouxe aqui, que não era essa parte que eu ia trazer,
mas convencionou de trazer essa parte, né? E essa é a palestra que eu queria colocar todos a refletir, né? Que à medida que nós deixamos que a mente de rebanho, à medida que nós aceitamos fazer parte da mente de rebanho, nós nos colocamos na posição de animais, né? De animais que estão presos ao corpo, né? Mas nós não estamos mais presos ao corpo. Nós temos a capacidade de tomar uma escolha correta, né? E nós vemos muito isso acontecendo no exemplo de, por exemplo, a pessoa pega e fala, não, mas eu gosto muito de, sei lá, um exemplo bem besta, tá? Eu gosto muito de carro, né? Eu acho que isso faz parte da minha essência. Eu gosto de carro, eu sou assim, eu tenho esse tal nome, eu tenho essa aparência, eu sou tudo isso. Então, é isso que eu sou, né? Será mesmo? Será que um espírito que tem a própria parte de Deus, o próprio ser, é eterno, é tudo, a essência dele é gostar de carro? A essência dele é uma coisa tão material, sabe? Mas o que leva a pessoa a pensar isso, a pensar que gosta de uma coisa? Se confundir com isso daqui, se confundir com esse avatarzinho, com esse ser que ela pensa ser, né? Que não é. É por enquanto, né? Então toda vez que a gente se priva do conhecimento de o que somos nós, que é a pergunta, nós ficamos presos a esse ciclo de reencarnação, né, onde você fica acreditando ser coisas que você não é. Você se olha no espelho e você olha todo esse conjunto de matéria e esses gostos criados, essas emoções criadas, e acredita que é isso, acredita que isso é a sua realidade, sendo que isso não é a sua realidade, né? E aí você passa a fazer parte dessa mente de rebanho, né? Você sabe aquela parte que diz, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Essa frase é um exemplo mais fácil de se entender o que é a mente de rebanho, né? Que é basicamente isso. Você se torna, você vira tudo aquilo que você convive, com tudo aquilo que você convive, né? E isso, para mim, faz parte de uma das tragédias humanas, né? Porque toda vez que você se confunde com aquilo que você não é, e não busca o que você é, que é a essência, você fica preso nisso. Você fica preso numa coisa que já deveria ter deixado de existir e que continua existindo. Essa é a palestra basicamente de hoje. Eu sei que foi rápida e talvez não foi um nível tão profundo, mas acredito que deu para explicar a diferença entre a alma, o espírito, o perispírito, que é o formato, e o corpo físico, né? Basicamente, e a importância de ter o conhecimento, né? Que temos a capacidade de sermos muito além disso que nos foi imposto, né? É isso. Já vou abrir a liberdade aqui para a conversa. Não pode ir, tô anotando. Para começar, primeiramente, obrigado pela palestra, por essa reflexão. Acho que é muito importante as pessoas saberem diferenciar essa estrutura espiritual que existe por trás do corpo físico. Eu queria entender um pouco melhor sobre a questão do perispírito. Onde que ele entra nessa estrutura aí dos 4 corpos? Como que ele se diferencia? O que faz ele ter um determinado formato? Então, basicamente o perispírito a explicação espírita é mais legal, que ele é um corpo fluídico, né? Ele é uma energia uma energia menos densa, né? Que compõe todos esses corpos aqui. E o perispírito basicamente nada mais é do que um formato, realmente.
assume o formato do corpo que ele está encarnado, né? Mas ele em si não é um corpo sólido, né? Ele é um corpo que à medida que você tem a soberania, que você é superior a tudo isso, você pode mudar esse corpo. Ele é só uma, como que eu diria, uma condensação de energia, né? Que faz ele passar a existir. Então é como se fosse que, vou colocar um exemplo aqui, tem a pessoa, né? Essa pessoa aqui é só o corpo físico, mas aí ela tem os outros 3 corpos aqui, em volta dela, eu diria, mais ou menos, né? E todos esses corpos, essa energia, que tudo isso daqui é energia, né? Os pensamentos são uma energia que vem transmitida pela consciência, o emocional também, e essa energia, ela assume o formato do corpo que ela tá ali encarnado, e no momento do desencarne, se esse espírito, se eu falo assim, né, se ele já tivesse soberania sobre si, de poder mudar, controlar essa energia e fazer outra coisa, ele poderia aparecer para quem ele quiser com o mesmo formato da última pessoa que ele foi, sabe? É basicamente um formato mesmo, né? É só a forma com que essa consciência decide aparecer, eu diria. Entendi, mas assim, eu já ouvi alguns relatos e algumas experiências de médiums falando que algumas pessoas têm um perispírito deformado. Então eu queria saber quais são os fatores que influenciam o formato do perispírito. Então, o perispírito, ele é a consequência de uma consciência, né? É o corpo que uma consciência deu para ele. Quando nós entendemos isso daqui, esses 4 corpos, a gente pode entender, né? Aí eu também não posso falar com certeza, mas que o que dá o formato para esse perispírito é a forma, o modo de pensar de cada pessoa, sabe? Então aquela pessoa que tem problemas mentais, eu não falo problema mental no sentido de nascer com deficiência, né? Eu falo problema mental de ser uma pessoa ruim, sabe? A pessoa que faz coisas ruins, ela gosta de fazer coisa ruim, eu diria. Não precisa nem gostar, mas a pessoa que faz coisas ruins, ela começa a deformar o seu corpo mental, que deforma o seu corpo emocional também, né? Porque cada pensamento gera uma emoção, né? Essa emoção, quando é transmitida para o corpo, se for uma coisa muito ruim, com o tempo acumulado, começa a trazer doenças até para o corpo. Então é basicamente isso. Quando aparece um espírito deformado, é tudo causa de algumas ações ruins que esse espírito tomou. Essas ações geraram energias deletérias no seu corpo, mental e emocional, e o seu perispírito assumiu aquela forma defeituosa. E aí ele aparece defeituoso por causa disso, basicamente. Entendi. Então, por exemplo, quando uma pessoa desencarna e ela mantém, por exemplo, a mesma imagem, é porque o mental dela se identificou com aquela imagem que ela tinha enquanto encarnada? Exatamente, mas não necessariamente, né? Tem esse caso, e é a maioria dos casos, né? O famoso ciclo da roda de Sansara, né? Que é quando a pessoa desencarna e ela continua assim com essa alma, né? E aí ela fica mesmo com essa aparência por se confundir, ter se confundido a vida inteira com essa aparência. Mas às vezes o espírito já é um espírito evoluído que já tem a soberania sobre si, mas que quando ele desencarna, mesmo que ele não precisa mais encarnar, ele prefere se apresentar como o perispírito da última encarnação dele. Mas é opcional, né? Como eu disse, ele pode se apresentar da forma que ele quiser, basicamente. Porque é tudo questão de consciência, né? Mas é isso mesmo, é o que você falou. O perispírito continua por causa disso. Bom, primeiramente, obrigado pela palestra, Denim. O que eu queria falar é que o Espiritismo apresentou essa nova versão, né, de corpo, perispírito e espírito, porém essa teoria dos 7 corpos é muito mais antiga, tá? Ela é a teoria é a filosofia chinesa, né? Krishna. Uhum. Foi Krishna que me ensinou. É.
Krishna. Foi ele que ensinou para Arjuna. Mas aí como que seria a chinesa? Não é chinês, é hindu. É? Bom, tinha ouvido dizer que é chinesa, não tenho certeza. Mas faz mais sentido mesmo, né? Sobre os 7 corpos, eu fiquei pensando e, para mim, o perispírito seria praticamente... É claro que ele é o quaternário inferior, né? Tudo se manifesta nele, mas ele seria praticamente mais o duplo etérico. Porque o duplo etérico seria um corpo que ele é metade da parte do éter da matéria e metade o éter do lado espiritual, né? O corpo etérico é quase um físico, né? Tanto que dizem que dá até pra... Hoje em dia já tem quase aparelhos que dá pra medir. Isso, meio que dá pra ver, né? Uhum. Então, ele além do formato, ele também é uma esponja, né? Ele é o que mais absorve energia. Tudo que acontece no corpo físico se manifesta e fica armazenado no corpo etérico. Tanto que o emocional e o mental inferior também, né? Se manifesta no corpo etérico. Sim. Uma coisa que eu achei interessante é que o corpo emocional, talvez, pela sua palestra eu fiquei pensativo, né? Talvez ele seria igual o que eu falei na palestra anterior da manifestação, né? Quando o corpo, o cérebro, a parte límbica dele se forma, a parte emocional se forma. Então, no nascimento, acontece o nascimento do corpo físico, né? O corpo etérico provavelmente já vem junto, o mental inferior também, mas o emocional vai se formando, né? Ele começa a se manifestar um pouco mais tarde. Mas o mental acho que também. Os dois juntos, praticamente, né? Talvez, isso que eu fiquei pensativo, isso eu fiquei numa dúvida. E quando o corpo morre, o certo seria falar não que nós mantemos o quaternário inferior, né? Mas a tríade inferior, né? Porque o físico morreu. Exatamente. Agora que eu Não, mas pensei nisso. pelo que eu entendi, até o etérico fica com o físico. Né? Tanto que eles falam que o cemitério é um lugar, é um dos piores lugares assim para ir, porque a energia que os corpos deixam lá continua. É verdade. Tanto que se morre uma pessoa num lugar e o corpo fica lá por muito tempo e depois você tira o corpo da pessoa, a energia etérica da pessoa continua. Mas por isso que é duplo etérico. Faz sentido. Talvez a parte etérica material fica e a parte material etérica espiritual fica, porque é necessário ela, senão não tem aonde se manifestar o corpo emocional e o corpo mental. Porque eles precisam da parte densa para manter o corpo. Sabe, quando nós fala a pessoa morreu e continua achando que ela é ela, e ela olha assim para ela, ela se vê ainda. Mas ela se vê porque ela manteve o mental transformando aquela parte densa, que seria o etérico, no corpo ainda. Uhum. Ela condensa uma energia fazendo essa energia ser real, né? Uhum. Isso Ser real não, ter o formato que ela tem. Isso é só um pensamento, tá? Vocês podem falar contra, porque me vem na cabeça agora, né? Faz sentido se for desse jeito. Uhum. E aí é isso que você falou, se a pessoa já tem uma certa elevação, ela perde todas essas daí e decide com um mental superior criar um corpo, né? Só que ela sabe que ela não é esse corpo. Ela só cria temporariamente e depois desfaz. Sim, tanto que eu acho que eu esqueci de explicar que o mental superior seriam os pensamentos do próprio espírito, né? O búdico, pelo que eu estudei, eu não tenho certeza, mas o búdico seria uma forma de intuição por estar ligado diretamente com o átmico. Eu acho que eu falei, né? Falou. Falei, né? Então já está explicado. Mas é muito difícil de entender, porque será que a intuição, a verdadeira intuição, não é da própria centelha? Isso que eu acho difícil, também não sei, mas eu acho que a centelha tem o conhecimento. A intuição é como se fosse que o corpo busca o conhecimento da centelha e passa para baixo. Eu diria, né? Só a teoria, não tenho certeza. Entendi, faz sentido. É que... Esqueci. Em tese, o búdico seria o corpo emocional superior, né? Basicamente. É como se essa estrutura inferior, ela se replicasse. É aquela coisa, né, que a nossa Matrix é uma tentativa de réplica daquilo que já existia no paraíso. Uhum. Então,
o átmico veio e aí criou-se esses outros dois corpos que estão ligados ao nosso espírito, que são superiores, né? Então, tem o átmico, que é a nossa essência, o búdico, que é o emocional superior, e o mental superior. Seria o manásico, se eu não me engano. E aí eles replicaram essa estrutura pro nosso corpo, que é algo, digamos assim, imperfeito, né? Que não conseguiu se igualar à estrutura superior. Sim. É, como se fosse que aqui é uma cópia da de cima, né? É igual diz aquela parte lá das 7 leis herméticas, né? O que tem embaixo é exatamente o que tem em cima, né? Sentido, nunca pensei nisso. É. Parece que tudo vai se repetindo mesmo. Mas uma coisa que eu paro para refletir às vezes, que eu não tenho muita certeza, mas é que tudo isso daqui que nos é dado, né? É a maior ferramenta que a gente, na verdade maior não, é a única ferramenta que a gente tem de se conectar com algo divino, né? Então, quando o Buda fala do apego, né, que ele fala que o apego é a causa do sofrimento, eu acho muito interessante pensar isso, porque se a gente percebe que até tudo esses daqui ainda é um atributo meio que da natureza, sabe? Por mais que foi um espírito que deu, mas era para morrer junto com o corpo, sabe? Parece que ainda é um atributo físico e não espiritual. Então, quando o Buda fala do apego, eu tenho para mim que não ter apego nas coisas significa até em não ter apego nos sentimentos e no pensamento, né? Parece meio ilógico, porque é claro, né? Tipo assim, se você tem um apego, sei lá, num carro, é porque você tem uma emoção nesse carro, você tem um pensamento, né, um mental com esse carro, que gera o apego. Mas eu acho que quando você se desliga disso tudo, sabe, quando você está mais conectado com o mental superior e você passa a ver isso daqui como algo separado, você entende que talvez o apego é o apego nesse corpo, no corpo mental e no corpo emocional, sabe? Eu acho que quando o Buda fala do apego, ele pode estar se referindo a não ser apegado com a imagem que você acredita ser, sabe? É num contexto muito geral, sabe? Não é como se fosse que você pega uma lista e fala, eu tenho apego na minha casa, eu tenho apego no meu trabalho. Não, é um apego em tudo. É você se desapegar de si mesmo, sabe? É um contexto muito maior. Porque eu acho que se a gente pegasse e falasse, não, tá bom, eu vou limpar o meu apego na minha casa. Aí você pega e limpa todos os apegos das coisas materiais que você tem. Ainda vai sobrar um apego, que é o apego por mim mesmo, sabe? Por isso que a explicação dele também sobre o apego é mais profunda, né? Até de se apegar de pessoas, né? Acho que é o mais difícil de aceitar hoje em dia. E também nós vemos que é um pouco complicado, né? Toda essa libertação do apego, porque entra o mental superior e o mental inferior. Só que nós não temos muito conhecimento do que está no mental superior. Se nós tivéssemos todo o conhecimento, aí sim, é o que nós estamos tentando nessa vida, né? Ter mais conhecimento do que está no mental superior. Porque se nós entendemos que a vida é eterna, realmente, nós não precisamos ter apego nas pessoas, ninguém vai morrer. Se nós entendemos que tudo, ainda mais se nós pensar com o mental superior, até falando de uma forma egoísta, não faz muito sentido, né? Mas usar o mental superior de uma forma egoísta, que seria usar o poder que nós temos de criação, ainda mais do lado espiritual, para criar tudo que nós quer. Por que eu vou ter apego num carro se do lado de lá eu posso com a minha mente mesmo criar todos os carros que eu quero? Então... Só que aí nós vemos o quê? É necessário muito estudo para entender o que está no mental superior, para aos poucos ir perdendo o apego. Não é simplesmente perder o apego das coisas, né? Porque eu também acho que se nós perdêssemos o apego de tudo sem uma base, nós entraríamos num estado triste, de depressão. Tipo, desapeguei dessa pessoa, mas tipo, ela vai morrer e vai morrer pra sempre, nunca mais vou ver ela, entendeu? Não tem conhecimento. É necessário um grande conhecimento pra nós. E é muito complexo também isso de você entender o que se passa na cabeça do mental superior, porque olha que complicado, eu tava me questionando isso esses dias, né? E olha o que eu descobri, né? Quando
Eu acho que você já deve saber, né? Mas foi um choque, assim. E quando o espírito entra no universo, para quem está assistindo e ainda não sabe, nós seguimos uma linhagem que acredita que o universo foi criado imperfeito, né? Que fora desse universo existe a perfeição realmente, que é de lá que viemos, né? Mas que esse universo foi criado imperfeito. Então olha que estranho, quando esse espírito entra no universo, ele entra sem conhecimento nenhum, mas nenhum, porque ele só sabe o que é a perfeição, né? Ele nunca viu algo imperfeito. Quando ele entra aqui, ele entra praticamente que lesado. É como um ser, até errado falar isso, mas um ser burro mesmo. É como se fosse que você pegou uma criancinha que está lá no parque de diversão e coloca ela num ambiente de trabalho, dentro de uma indústria, entendeu? Para ela não sabe nem o que está acontecendo, onde que ela está. Né? Ali as pessoas se machucam para trabalhar, o que é isso? Né? Ela nunca viu isso. É basicamente isso, o espírito entra aqui, ele não tem conhecimento de nada, é a primeira vez que ele está vendo o sofrimento até, sabe? Por isso que ele precisa entrar num corpo, né? E eu acho que é por isso que ele não sabia que quando ele se introgenasse num corpo, ele estaria sujeito a tudo as tragédias, igual nós falou, né? Então, é muito difícil saber o que passa na cabeça do mental superior. Porque parece que tudo que ele conhece foi nós que deu para ele. Todo o conhecimento que ele tem é os conhecimentos da vida passada que nós teve. Eu posso estar errado, lógico que eu posso estar errado. Tem uma teoria sobre isso. Eu vi uma palestra uma vez e a gente tem que entrar nos assuntos que vai até um pouco além do que eu acho que seja conveniente falar nessa palestra aqui agora. A gente pode trazer mais para frente, até porque eu mesmo não tenho conhecimento aprofundado suficiente para colocar fatores e argumentos sobre isso. Mas existem tipos de registros nesses nossos corpos, né? E nós sabemos que o nosso verdadeiro e maior propósito é alcançar a Deus, se tornar como Ele. E nesse caminho nós vamos acumulando experiências. E aí tem os níveis de registro, que são os registros que ficam para sempre conosco, que são aqueles bons aprendizados, né? Mas você fala dos aprendizados que nós tivemos enquanto encarnados, né? Isso, enquanto seres experienciais, né? Que então seria o Sanchita Karma, que é o registro daquilo que você aprendeu, que você se desenvolveu, que você resolveu. Registros karmáticos, né? Na sua vida. Depois tem, acho que é o Prarabdha Karma, que seria as questões problemáticas, os débitos que você criou. Antes de vir para cá e de encarnar, acontece uma reunião onde eles puxam esse Prarabdha Karma e eles entendem os seus erros do passado para que você corrija esses erros e se eleve. E aí, quando você sai da encarnação, tudo que você experienciou, aprendeu, os erros que você cometeu, os que você não cometeu, os problemas que você corrigiu das vidas passadas, as dificuldades que você conseguiu superar, principalmente, é feita uma síntese, o que é de bom sobe para a tríade imortal, que são nossos corpos superiores, e o que é de ruim vai para os registros de débitos. Então, seguindo a linha de raciocínio que vocês estavam falando, o nosso mental superior, de fato, ele é feito com as nossas experiências, né? Mas ele fica com aquilo que é de bom. Então, sempre que a gente consegue se conectar com algo mais elevado, quando nossos pensamentos estão mais elevados, quando nossos sentimentos estão mais elevados, nesse momento a gente está conectado com o nosso mental superior e com o nosso emocional superior, com o nosso corpo búdico. Entende? Não é como se nós não acessássemos ele. Mas é que aí também criou um pouco um paradoxo. Porque se ele só absorve o que é de bom,
Isso é muito complexo, porque se nós for pensar do ponto de vista que ele já é perfeito, que ele entra perfeito aqui e a única coisa que ele não conhece é a imperfeição, parece que a única coisa que ele pode absorver é a imperfeição, porque tudo que é bom ele já conhece. Entende? Não, mas ele não experienciou a imperfeição para ter esse conhecimento, entende? Ele não tem uma noção do que é moral, por exemplo, porque ele nunca esteve mergulhado na imperfeição. Então, tudo aquilo que você desenvolve com relação à imperfeição e de como lidar com isso aqui, fica gravado nesse corpo. E até onde eu sei, o búdico e o mental superior, eles são criados depois que você é introgenado na matrix imperfeita. Entendeu? Antes, era só o corpo átmico. Até onde eu sei. Eu também concordo com isso, porque pelo que eu lembro, o corpo átmico entrou aqui, dentro desse universo. E aí, para a sobrevivência dele, foi criado o búdico e o mental superior. Ou seja, eles também realmente vieram vazios. Então, a dúvida que eu queria, só para nós começar a seguir uma linha, porque surgiram dúvidas que vai ser difícil para resolver agora. Mas vamos entender. Já entendemos que o mental e o búdico realmente não tem nada no início. O átmico, ele vem com algumas coisas muito boas, né? Que é a vida eterna. Só por isso eu acho que já deveríamos ser gratos. Vida eterna. Talvez algum poder, sabe? Talvez pela fé, a crença, mesmo que as leis não sejam perfeitas, talvez por causa do átmico ainda temos o poder de criação, que é aquilo que nós falamos que a mente cria, sabe? Só que no caso não é a mente que cria, né? Seria... A mente cria com o poder do átmico, vamos falar assim. Mas questão de conhecimento mesmo, eu acho que o átmico também não tem. Não sei, é difícil. Eu acho que tem, eu acho que eles têm conhecimento, mas é igual o Valdir falou, talvez eles tenham conhecimento, mas não tenham experienciado. Eu acho que até o mental superior e o búdico tem sim. Não é que eles vêm vazio, sabe, seco. Eu acho que eles têm conhecimento, mas não experienciado, né? Talvez. Então, porque pelo que eu tô lendo agora no livro de Urântia, é o contrário, sabe? Nós somos criados... Não faz sentido, tá? Eu não acho que eu concordo com isso, mas o livro de Urântia fala assim, que existe os seres experienciais e os seres reais. Existenciais. Isso, existenciais e os experienciais, né? E nós somos os seres experienciais. Nós não somos existenciais ainda. Nós só se tornamos existenciais depois de ter muita experiência. Então olha que estranho. Então, a gente tem que experienciar as coisas. Então, mas se experienciar o que se nós não existe ainda? Vamos falar desse jeito, entendeu? Não somos eterno igual o corpo átmico, sabe? Ai, difícil. Não, até onde eu entendi, na interpretação de existencial e experiencial, existencial são aqueles que existem desde o início da criação. Então, é como se eles nunca houvessem sido criados. Não há um começo para eles. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Já os experienciais, eles foram criados em algum momento, mas eles têm o potencial de ser eternos. Já os existenciais, não. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Entendi, faz mais sentido mesmo. Mas pelo que eu entendi do livro Durante, não é assim. Assim faz sentido mesmo, mas eles falam que o objetivo é nós, seres experienciais, se tornar seres existenciais. Mas acho que isso significa se tornar eterno, né? É igual ele falou, tem o potencial para ser eterno. Então, mas pelo que ele falou, os seres existenciais são os que não foram criados. Como que nós vamos se tornar um ser que não foi criado? Nossa, é verdade. Muito além do Se espaço-tempo. nós receber o corpo átmico, que seria assim, o ajustador do pensamento? Mas porque aí faz sentido, né? Se nós receber o ajustador do pensamento, nós não fomos mais criados. Que complexo, não é possível um negócio desse. Então, de certa forma, a gente tem as duas faces, né? A face experiencial e a face existencial. A existencial que está ligada à nossa essência átmica, que sempre existiu, já que é um pedaço de Deus. E a parte que é experiencial, que é justamente esses corpos que mergulharam aqui
no universo experiencial do tempo e espaço. Que no caso seria o espírito, fala, né? O búdico, o mental e os 4 inferiores. Bom, independente de como que foi o começo, né, que é essa parte que nós estamos falando, nós vemos que é um pouco, não vou falar injusto, mas talvez entra como indignidade, nós termos que aprender sem ter o acesso, sabe? Vem os mestres, nos ensina, né? O problema mesmo, eu acho que a gente não sabe que a gente tem um acesso. Isso. Tipo, parece que em nenhum momento alguém... Tipo, parece que era pra gente nascer com isso de fábrica, sabe? A gente saber que a gente tem o acesso à ajuda, mas a gente não sabe. A gente teve que descobrir isso, né? Porque parece que a distância do mental inferior pro mental superior é muito grande, sabe? Mesmo com muito esforço para nós acessar o mental... O que tá de bom no mental superior não é tão fácil assim, né? Quanto parece. É porque eu acho que o certo mesmo, na verdade, o certo seria ser que no final da vida você voltasse à sua soberania, sabe? Acho que não seria necessário mesmo você saber enquanto está aqui encarnado. Mas o problema é que talvez isso não estava nos planos, de que a alminha aqui ia se sujar, né, ia ficar presa. Eu acho que é isso, basicamente. Aí entra naquela questão que se nós tivéssemos a consciência do que nós verdadeiramente somos, aí não faria sentido encarnar. Porque, digamos assim, o aproveitamento da encarnação, ele se dá justamente pelo fato de nós sermos ignorantes. E aí, com essa ignorância, nós cometemos erros, e através desses erros nós refletimos, né? Esses erros eles geram consequências, que geram reflexões, essas reflexões geram uma melhoria. Né? Então, se a gente mergulhasse aqui já com conhecimento, a gente não ia ter a possibilidade de aprender. Então, acho que justamente quando a gente se esquece da nossa natureza, a gente tem essa possibilidade de evoluir. Aí fica a critério de cada um se considera isso digno ou indigno, mas eu acredito que seja necessário. Mas e se não fosse? Porque tem uma frase lá que diz que é impossível ensinar alguém que acredita que já sabe, né? Mas e se não fosse assim? E se nós, sendo espíritos que já voltou à soberania, decidisse voltar, mesmo voltando com conhecimento, porque sabe que a gente pode ter mais conhecimento? Sabe? Tipo uma pessoa que faz uma faculdade, só que decide fazer outra faculdade porque sabe que ela pode aprender mais. Ela não precisa esquecer tudo que ela aprendeu, sabe? Eu acho que isso acontece no caso dos mestres, talvez, né? Que já vem com uma boa porcentagem do seu conhecimento anterior. Uhum. Mas mesmo assim, eles não lembram de tudo. Mas eu acho que é justamente por causa das marcas. Porque se alguns seres superiores mergulharam aqui nessa realidade e se perturbaram, mesmo sendo a primeira vez, imagina você puxar e ter o histórico de conhecimento das outras existências, né? E também porque se nós pensar que nem nós aqui, que hoje em dia consegue manter uma paz, legal. Agora, se você parar para pensar que todo mundo nasce com depressão hoje em dia, imagina se além dessa depressão de hoje em dia ela conseguisse puxar das outras vidas. Nossa. Eu acho que aí levaria ao extermínio, talvez, até da humanidade. Não, realmente. Eu acho que a melhor coisa que tem de não lembrar das encarnações passadas é que você esquece os maus que você fez, né? Acho que é a melhor coisa, então, assim, porque... podemos dizer que talvez seja necessário momentaneamente esse esquecimento. Então, nossa, mas faz todo sentido, né? Até chegar num nível que você consiga se manter equilibrado quando lembrar, né? Isso. Então, e tem outro fator também, assim, porque apesar de nós esquecermos o potencial daquilo que nós éramos, ele continua vivo e ativo. Então, se você era um
espírito bom, você vai trazer o potencial de desenvolver essa bondade nessa vida. E se você é um espírito viciado, se é um espírito com muitos problemas, você vai trazer esse potencial também. Então, você pode não ter ele na memória, mas as características da personalidade, elas se manifestam mesmo, da mesma forma. Uhum. Porque ele precisa, digamos assim, resolver, precisa equalizar aqueles problemas que ele tinha no passado. Então, aqueles que optaram por ser bons e se melhoraram nas vidas anteriores, não é como se eles fossem perder tudo isso porque eles perderam a memória. E o oposto também acontece. Aqueles que eram maus e cometeram muitos erros, eles podem não ter a lembrança plena, mas as características inconscientes que moldam a característica, a personalidade, o caráter da pessoa, eles vêm em potencial. E agora que eu tava pensando também, é muito melhor nós nascer com potencial do que com a certeza, né? Porque, por mais que nós nascemos com o potencial, de novo, de fazer o mal, não é uma certeza. Ainda mais que nós não lembra, nós fica pensando, será que isso é um potencial meu ou é coisa que eu tô pensando só? Mesma coisa pro bem. Então nós fica nessa dúvida. E nós temos que lembrar também que talvez o, o potencial, o lembrar de alguma coisa das vidas passadas, mexeria completamente com aqueles caminhos neuronal que eu falei. Uhum. Então a Sim. pessoa que, vamos supor, a pessoa nasce lembrando, então não é mais um talvez, já é um caminho neuronal feito. Entendeu? Talvez verdade, seja tudo né? mais difícil até. É verdade. Realmente. Porque os caminhos neuronal, pelo que nós entendemos, quando nós mantemos o quaternário inferior, essas coisas se manifestam no DNA, né? Elas ficam armazenadas no DNA. Então, quando nós nasce, existem uns caminhos pré-moldados, como eu falei, né? Uhum. Para essa manifestação acontecer de novo. Agora, se fosse uma certeza... Mas para acontecer de novo, quando o desenvolvimento desse corpo, os caminhos neuronal vão se desenvolvendo, né, também. Não é como se fosse que você já vai nascer com os caminhos neuronais já ali pré-definido, igual foi da última encarnação, né? Não, então, pré-definidos, eu acho. Não, pré-definidos... pré-definidos, mas não... É tipo uns caminhos fininhos, vamos falar assim. Que aí nós tem, talvez, a capacidade de fazer aquilo ou de melhorar. Uhum. Porque é igual, existe um livro que eu li até o começo dele que mostra o que as crianças que nasceram com lembranças, né, das vidas passadas. E o que elas falam? Elas falam, eu fui isso, eu morri assim, eu era assim, entendeu? Então elas têm a certeza. Então essa certeza que elas tinham já vai criando de novo realmente os caminhos neuronal. Sabe? Elas não nascem com um talvez, elas nascem com a certeza absoluta. Isso é ruim demais. Por quê? Porque não traz mudança, né? Então, eu acho que, eu penso e acredito que não seja sobre a estrutura cerebral. Acredito que esteja mais ligado à essência espiritual mesmo daquele ser, daquele indivíduo. Por exemplo, ele vai encarnar e um novo corpo físico vai ser criado para ele. E dentro daquele corpo físico vai nascer um cérebro que está com uma neuroplasticidade incrível, está pronto para ser moldado. E aí o espírito vai estar ali e todos aqueles potenciais das vidas anteriores estarão latentes. Esses impulsos que caracterizaram o indivíduo nas outras vidas, eles começarão a vir para ser resolvidos. E aí, nesse momento que ele vai optar por fazer as mesmas escolhas das vidas passadas ou não, é que ele vai criar novos caminhos, ou vai reforçar aqueles anteriores, e aí que ele vai estar transformando o DNA dele. Uhum. Né? Ele vai, através do RNA transmissor, ele vai estar modificando o DNA, as moléculas das células, que vai fazer essa gravação, esse novo registro, que quando ele desencarnar, vai puxar tudo aquilo ali, vai fazer a síntese de todo aquele conhecimento, e vai para os registros universais, que vai durar pela eternidade, todos esses conhecimentos. Então, eu acho que é sobre isso, eu acho que é mais sobre a questão espiritual, ou não necessariamente sobre a estrutura cerebral que já nasce moldada. Na verdade, o que nasce mais maleável seria o cérebro, e aí a arbitrariedade do indivíduo opta por reforçar aquilo
ou não. É como se fosse que o físico é só um mecanismo que ele está usando para moldar o seu espiritual, né? Sim, só que a manifestação do espiritual é pelo DNA, entendeu? Eu entendi, eu também acho que é mais espiritual, só que essa parte espiritual vai começar a se manifestar por causa do DNA que vai vir junto, entendeu? Eu ainda não sei exatamente como funciona, né? Porque nós sabemos que é 23, né? 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Alguma parte pequena aí tem que vir já do espiritual, entendeu? Eu não sei aonde que iria ficar essa parte. Talvez na parte inativa do DNA que ele fala. Só que a parte inativa também está dentro desses 46 cromossomos. Isso que eu queria entender. Mas em algum lugar esse DNA entra de volta. É porque eu acho que existe uma conversa, né, entre o corpo físico e os registros espirituais, né? Eu acho que não precisa necessariamente ser introgenado um DNA com um registro espiritual, porque quando o próprio ser, o indivíduo ali, a tríade imortal é colocada ali, e ela já traz esses registros, esses potenciais junto, aí isso por si só já molda aquele caráter. Porque sabe quando fala que nós tem, pela nossa força mental, a capacidade de mudar nosso DNA? Eu acho que é basicamente isso. No momento da fecundação, quando esse serzinho é introgenado, né, com esse mental, eu acho que esse mental, que aí sim, esse mental vem com alguma coisa da sua vida passada. Aí eu acho que sim. Mas aí eu acho que esse mental que começa a moldar esse corpo para ser quase igual, né, o da sua vida passada. Acho que não seria uma coisa introgenada, assim, no físico, entendeu? Ué, mas como, é isso que eu querendo falar. Imagina aqui, ó, parece que é uma caneta. Imagina que a pessoa morreu, né, ela perdeu o físico. Só que aí, manteve esses três aqui. Fala um pouco mais para lá, assim. Só que aí manteve esses três aqui, né? Como que vai pegar esses três e colocar dentro do físico de novo, entendeu? Como que pega esses três e coloca dentro do físico de novo? Porque tem os pontos de energia pelo corpo, né? Os famosos chakras. Os chakras são como selos que... Mas o chakra tá aqui no duplo etérico. Mas o duplo etérico já tá desde o momento é porque você colocou fecundação. os dois, né? Separou. Não, mas pelo que eu saiba é isso. Só se pode ser de outro jeito também pelo chakra. Acho que é isso que eu tô falando, é várias coisas que interferem, né? Uhum. Mas uma forma de colocar esses três dentro de novo é pelo DNA. Lembrei de uma coisa, gente. Para a pessoa poder reencarnar, ela precisa gastar toda a energia que está no duplo etérico. O duplo da vida anterior não pode continuar de uma vida para outra. É criado um novo, né? É criado um novo. Entendeu? Tem que esgotar. Lembra que o Hélio falou assim, quando você vem para cá, já vem com uma quantidade lá de Xi, e aí quando esse X todo se esgotar, a pessoa desencarna. Verdade, aí quem se suicida antes do tempo, aí ela continua com esse Xi e os vampiros espirituais roubam aquela energia dupla etérica. Né? Então essa energia para a pessoa poder ascender pelo menos aos níveis de colônia, que é onde acontece a programação encarnatória, precisa que perca esse duplo etérico, porque ele é muito ligado ao corpo, né? Mas uma coisa também tem que se considerar é que a cada reencarnação é criado um novo completo, mental e emocional também. É verdade. Nunca é o mesmo. Tanto que numa vida eu acreditava ser o José, na outra eu era o Pedro, entendeu? Mas onde ficou guardada essa informação, então? Então, eu acho que... Eu acho que esses registros vão pro... Estes registros voltam para o espírito, e aí esse espírito se introgena de novo, pelo que eu entendi. Esse espírito pega uma parte que ele precisa melhorar dele e se introgena de novo, mas aí cai naquilo, né? Então como que vem das partes das vidas passadas? O que você fala? Porque se é criado um novo, em qual parte, em qual corpo ficou a lembrança, o resquício da outra vida que faz o novo ser começar a agir igual à encarnação passada? Porque eu não acho que dá pra manchar os três ali. Então, pode ser que fique nos 3 corpos superiores, em algum desses 3 corpos, sei lá, no mental superior. Acho que não, né? Porque no mental superior ele não poderia comportar imperfeição, Então, de certa forma. eu acho que piorou.
Será que eles não modelam para que a pessoa desenvolva essas características de novo quando ela encarna? Porque assim, ó, eu sei que tem uma outra questão. Para um espírito imperfeito, um espírito atrasado encarnar, ele precisa de dois pais atrasados. Quando é feita a programação encarnatória de um ser, se ele é um espírito muito elevado, ele também precisa de um DNA que dê possibilidade que ele encarne. E para um espírito atrasado é a mesma coisa. Precisa de um DNA que dê possibilidade para que ele encarne. Então, o DNA também precisa estar em ressonância com aquele espírito que vai encarnar. Então, por exemplo, um cara que tem um potencial de assassino das vidas passadas, ele tem que encarnar em um pai e uma mãe que deem, de certa forma, ou tragam alguma possibilidade de que ele manifeste aquele potencial de assassino. De forma genética, né? Isso. Porque eles ainda são imperfeitos, eles não trabalharam isso neles. E quando é um espírito do bem, também tem que ter um potencial de que ele se desenvolva e seja amoroso. Tanto é que falam que hoje em dia muitas crianças estão nascendo com autismo, porque são espíritos mais avançados que estão vindo, mas o DNA atual da humanidade não está dando possibilidade para que eles entrem em ressonância. Então isso gera um problema de vínculo da parte espiritual com a parte física. E aí desenvolvem-se esses problemas físicos. Fala de novo, por favor. Como que é dessas crianças? O DNA da atual humanidade não está comportando o potencial amoroso dessas crianças, porque elas já são mais elevadas. A parte boa deles, entendeu? Então não está entrando em ressonância, mas eles precisam vir de qualquer forma, porque o planeta Terra precisa evoluir, precisa melhorar de qualquer jeito. A gente está passando pela regeneração planetária, início da transição planetária para entrar em um momento de regeneração. Então eles estão começando a vir, mas o DNA que as pessoas estão hoje, a gente está num nível de atraso tão grande que acaba não havendo uma ligação congruente. Caramba, vai virar uma confusão, porque assim, ao mesmo tempo que esse lado também está acontecendo um avanço da medicina tão grande que também as pessoas com karma logo logo não vai adiantar nascer aqui. Por exemplo, a pessoa tinha o karma de câncer, mas aí no planeta já inventaram a cura para o câncer, entendeu? Não faz mais sentido ela nascer aqui, ela vai ter que nascer em outro planeta também. Não, mas aí se você não lembra que, acho que no Fisiologia da Alma, ou no Livro dos Espíritos, fala que quando uma pessoa cura uma doença, se ela não resolveu ainda a causa do problema daquela doença, ela volta de outra forma. Como assim? Por exemplo, você tem um problema no fígado. Aí você pega e faz um transplante de fígado, ou coloca um fígado artificial. A gente não tem essa possibilidade ainda hoje, mas um dia vai ter essa possibilidade. Aí, se ela não resolveu aquilo que estava causando a doença vai se manifestar de outro jeito. Vai aparecer em alguma outra parte do corpo. Ah, sim. Entendeu? Então, resolveu a cura do câncer, mas a pessoa precisava ter câncer. Aí ela vai ter outro tipo de doença. Não, mas também tem a ver com o nível do planeta. Porque, por exemplo, eu não sei se é Marte, um planeta assim, que é onde já não existe mais câncer. Se a pessoa nasce lá, ela nasce curada já nasce, olha isso. Então, se alguém lá em Marte pegou uma doença lá, ela não nasce mais lá, entendeu? Ela já nasce na Terra, por exemplo. Tem isso também. Também tem o Zeitgeist do planeta, o espírito de Gaia, né? Gaia no caso da Terra. Bom, mas só para completar, que eu acho que eu lembrei, esse daqui que nós estávamos falando, acho que nós temos que considerar que o registro karmático, que eu acho que tá no espírito, né? O registro karmático. Eu acho que quando você faz as coisas de errado aqui, fica tudo marcado no registro karmático, e no momento da nova reencarnação é passado para você do registro karmático, né? E aí sim, o seu mental e o seu emocional passa a ter tendências igual a sua última encarnação, mas é por causa disso, né? Eu acho que essa é a explicação mais lógica. Eu acho que seria o duplo etérico. Porque aí faz sentido até com o que o Valdir falou. Se existe o duplo etérico, tem a parte que é mais material e a parte que é mais espiritual, que é a parte mais densa e a parte mais suave, vamos falar assim.
A parte, quando a pessoa se suicida, por exemplo, a parte densa tem que morrer, que seria o Ti. E a parte mais suave manteria ainda. Mais sutil, né? Isso. E aí as coisas ruins ficariam armazenadas nesse daí. Junto com o emocional e o mental inferior. Faz e aí sentido nasceria também. depois no físico. Eu não acho que dá pra se manter os três sujo e também não acho que dá pra deixar sem estar nos quatro, entendeu? Eu acho que tem que estar em algum deles. Só uma outra coisa que nós não falou, que é muito importante, é que essa classificação de 4 e 3 também não é exatas, tá? É só um jeito de pensar. Não significa que realmente nós temos exatamente 4 corpos. Sim, sim. Uhum. Então talvez esteja aí o problema. É verdade. E até onde eu sei também, eles não têm formato, né? E não é como se fosse uma estrutura organizada assim, um após o outro, como naquele desenho. O exemplo é mera exemplificação. Mas eles podem estar entrelaçados um no outro, podem talvez nem estar aqui nesse corpo Isso. em si. Eu acho que, inclusive, quando é criado o mental inferior, ele não tinha forma nenhuma. Só que por causa dele viver no físico, quando ele morreu, ele pegou pro etérico a forma física, humana. Exatamente. Formato. Não é o corpo. Não é que. Ele só tem esse formato por se confundir com esse formato. Né? Tanto que se nós manter só esses três aí, nós já é luz, né? Uhum. Passa a não ter mais formato. Uhum. Aí ele vira o formato que ele quiser, né? Se ele quiser. Se ele quiser, né? Se ele quiser. Então é isso. Uma boa explicação dos 7 corpos. Tem um assunto também que você falou que a gente acabou não falando muito sobre, foi a questão do efeito manada, né? O rebanho. Uhum. Acho que seria bom a gente falar um pouco sobre isso também. Sim, com certeza. Porque... Nossa, é verdade, é uma coisa que a gente não colocou muito em jogo, né? Pra falar aqui, que é o... esqueci o nome. Consciência coletiva. Inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é uma energia que pega tudo isso daqui, né? Pega todos que tem os 4 corpos aqui e não tem conhecimento nenhum sobre a sua soberania, né? Será que o inconsciente coletivo afeta do lado de lá também? Porque eu imagino que o inconsciente coletivo tem a ver com as pessoas encarnadas, só do lado físico. Que aí o inconsciente coletivo move as pessoas a entrar no efeito de manada justamente pelas 3 questões, que é a sobrevivência, sabe? E as outras duas eu não lembro agora, mas tem a ver com a sobrevivência e crescer, sabe? Jogar o jogo da Matrix, se manter no jogo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Mas e se o inconsciente coletivo fosse por uma coisa boa? Por exemplo, imagina um planeta que só tem seres bons. Lá tem um inconsciente coletivo bom, eu acho. Se colocar uma pessoa que tem tendência a fazer uma coisa ruim no meio das boas, eu acho que essa pessoa ruim acaba virando boa. Também acho, mas aí de qualquer jeito é do lado físico, né? Do lado espiritual não tem como. Será que existe um inconsciente coletivo espiritual? Eu acho que não é bem assim, porque se você for ver que o corpo, né, dos seres de luz é puramente frequência, vibração, eu acho que eles acabam ficando junto quando eles estão na mesma frequência um do outro, né? Então não seria meio que um inconsciente coletivo, é como se fosse que eles só se encontram por estar nos níveis iguais de evolução, praticamente. Eu acho que realmente dá para manter Tem a ver com o que você falou. Eu acho que dá para manter o inconsciente coletivo do lado de lá também. Porque duas pessoas... Porque existe um inconsciente coletivo de tudo, né? Nós três aqui criamos o inconsciente coletivo de nós três. Uhum. Então, tem a ver com o entrelaçamento, será? A vibração do ambiente na mesma vibração? Porque, tipo assim, se nós pensar do lado global, tem essa influência do global, que seria o que nós fala geralmente, que é o inconsciente coletivo. Mas se nós estamos em um grupo, uma igreja,
O que vai nos influenciar ali seria o inconsciente coletivo daquela igreja. Não, mas eu acho que a única coisa que não influencia uma pessoa quando fala da questão do inconsciente coletivo é quando a pessoa tem completa soberania sobre si. Completa mesmo. É o nível mestre, né? Aí eu acho que sim. Porque, tipo assim, vai, sei lá, no nível de uma igreja, por exemplo, tá lá todo mundo louvando e aí tá lá uma vibração muito boa, né? Aí chega uma pessoa que tá lá com uma vibração ruim. Por ela estar nesse meio, ela acaba ficando feliz, né? Ela fica um inconsciente, ou ela fica com a vibração boa por causa disso, né? Mas se fosse um ser que já tem completa soberania sobre si, ele mesmo escolhe, sabe, praticamente a vibração dele. Será que ele ia mudar se ele entrasse nesse Não, eu meio? acho que sim, tá certo. Só que eu acho que existe os inconscientes, tipo assim, grupais. Mas ser influenciado por ele ou não, também. Entendeu? Como assim? Tipo, não é porque existe grupos de inconsciente coletivo, igual eu falei, tipo, o inconsciente da igreja, o inconsciente de nós três, o inconsciente da... Uhum. que tem a ver com ser influenciado ou não. Entendeu? Eu acho que existem sim. vários, mas realmente dá pra se conectar ou não. É verdade. Aí, tipo assim, é muito inconsciente coletivo, justamente quando você pega um grupo de 2 ou mais pessoas e fala assim, o inconsciente dessas pessoas. Aí você vai ter um conjunto ali, um padrão de inconsciente. Aí você vai chamar de coletivo, mas igual vocês falaram, pode ser. Eu acho que ficaria melhor chamando de egrégora, no caso, tipo, de igreja. A egrégora da igreja católica, apostólica, romana, eles têm uma determinada maneira e forma de pensar, de agir e de sentir. Aí é uma determinada egrégora. É que uma egrégora é um conjunto de energia que praticamente ganha uma vida própria, né? Então seria Isso. basicamente isso mesmo. Isso, exatamente. E está muito ligado à parte do emocional, né? E o inconsciente, ele está muito ligado com o emocional. O inconsciente, ele não é racional, né? Justamente inconsciente. Uhum. Não tem consciência. Então, ele está mais ligado à parte de impulso, de emoção. Então, eu acho que aí seria mais ligado à questão de egrégora. Aí, pensando sobre a pergunta que vocês fizeram no começo desse assunto, né? Nos planos espirituais tem inconsciente? Eu acho que depende do nível. Acho que, por exemplo, se a pessoa estiver no umbral, deve ter sim inconsciente, porque eles ainda estão identificados com o corpo, né, com o quaternário inferior. Então lá, de certa forma, ainda tem um instinto de sobrevivência, né, de preservação e tal. Por exemplo, nosso inconsciente, ele tem a parte das repressões, mas ele também tem a parte da nossa sobrevivência. Então, o nosso coração, ele bate sozinho. Essa é uma questão que o inconsciente cuida. Nossa respiração, quando a gente não se concentra nela, a gente respira sozinho. A gente pode dormir tranquilo que a gente vai acordar no outro dia respirando, em teoria. Uhum. Então, o inconsciente, ele cuida disso. Mas acho que em níveis elevados de espiritualidade, não precisa mais de inconsciente, porque não tem mais repressão também, não tem mais sombras para você reprimir. Eu acho que não existe mais o inconsciente nos níveis elevados, né? Nos níveis que você já perdeu o quaternário inferior, quero dizer, né? Porque, assim, até as pessoas que estão ainda com o quaternário inferior, elas ainda acreditam no seu corpo. Então, acho que elas ainda têm esse inconsciente, sabe? De mesmo estar fora do corpo, mas ainda tá lá, respirando sem perceber que tá respirando, sabe? Porque até se nós pensar numa colônia grande, grande coração, por mais que a motivação deles são a mesma, não dá pra falar que isso é inconsciente coletivo, porque cada um é completamente individual, você reparou? Uhum. Mesmo que eles estão no mesmo lugar, fazendo o mesmo objetivo, ninguém é igual, sabe? Então. Pega Ramatiz com Chico Xavier, olha, nada a ver um com o outro. Verdade. Realmente. Que legal, aí a nossa independência mesmo, né? Uhum. Então acho que só não consegue participar realmente do inconsciente coletivo quem já é mestre, né? Mestre de si. E igual se, por exemplo, exemplifica, redundância. Ele diz que ele muitas vezes consegue perceber os impulsos do inconsciente, das egrégoras, chegando até ele. Então ele consegue se distanciar
né, ver de fora e não assumir para ele aquela postura do inconsciente coletivo, aquele determinada emoção, aquele determinado padrão, Sim. entendeu? Então, quando a pessoa é soberana, eu acho que e também já não tem mais o que reprimir sobre a personalidade dela ou sobre os padrões, né? Não tem mais tabus, não tem mais essas crenças, esses condicionamentos, né? Porque só tem repressão quando tem crença, né? Sim. Quando a gente tem crença do que é bom e do que é ruim, você reprime aquilo que é ruim e tenta, na medida do possível, expressar aquilo que você acredita que é bom, que é virtuoso, que é virtude, você tenta mostrar, mas aquilo que você acha que não é virtude e que não deve ser mostrado para a sociedade, você reprime, vai para o inconsciente. E querendo ou não, essa energia, uma hora, ela tem que se expressar. Ela vai se mostrar em determinado momento. Exatamente. Porque ela tá latente. E é interessante que volta na parte que eu falei de Buda, porque você vê que para se livrar do inconsciente coletivo requer o desapego de si mesmo, né? Porque requer um conhecimento do seu eu superior, né? Porque toda vez que você se olha no espelho e você só vê essa parte, e você não vê o que tem por trás, o que tem de verdadeiro, você fica à mercê do inconsciente, né? Seu corpo manda uma mensagem, você aceita ela como sua, porque não sabe, né? Não sabe que foi sei lá, uma coisa animal, uma coisa do inconsciente coletivo, e segue o rebanho. Foi respondida a pergunta do Alci? Eu não lembro qual que foi que ele tinha pedido. Foi sobre o inconsciente mesmo. Bom, então, só concluindo aqui, né, que acho que nós tocamos em cada um dos corpos, né? Então, o corpo átmico seria um pedaço do Pai Amantíssimo. O corpo búdico como que você falou? É o instinto? Não é instinto. É intuição. Intuição. O mental superior eu achei muito impressionante. Nós falou rapidinho, mas para mim foi uma descoberta, porque eu tinha essa dúvida de o que é tá no mental superior e o que tá no mental inferior, né? E aí eu percebi que coisas boas que não têm identificação com si mesmo ficam marcadas no mental superior. Por exemplo, eu sou caridoso. Aí a caridade já entra na próxima vida, agora que você explicou, né? Vamos supor, morri, então existe essa separação. O que vai ser mandado para o mental superior e o que vai manter no inferior para melhorar. Então eu fiz faculdades faculdade de engenharia. Eu não posso falar eu sou engenheiro, porque o meu corpo físico, o meu mental vai morrer. Mas as técnicas de engenharia eu vou ter guardado no mental superior. Então, muitas coisas boas ficam guardadas, mas talvez ela veio em branco e nós, com as nossas existências, vai preenchendo ela com coisas boas, né? Que legal. Então, no nível que nós estamos já, de ter várias vidas, é muito importante nós buscar alcançar elas, né? Sim, certeza. E o quaternário inferior é o que nós somos no momento, né? O corpo físico, o duplo etérico. É a alma, né? A alma da vez. O duplo etérico, eu acredito que entraria os chakras aí. Que é onde passa que é o perispírito, né? Para mim, o perispírito seria o duplo etérico, que é onde passa do lado espiritual pro lado físico. Mas muito um ligado no outro, né? Porque o etérico tá conectado no emocional, tá ligado no mental, praticamente uma coisa, quase. Sim. Não, eu acho que o perispírito, na verdade, está ligado ao emocional e ao mental. Porque o etérico, ele tem que se desfazer, lembra? Porque ele é só a energia que mantém o corpo vivo. Tá ligado ao corpo físico. Eu acho que o perispírito é o que mantém o perispírito com o formato dele, aquilo que você acredita, o seu modo de pensar, é o que você acredita ser, né? Então, mas a massa... O pessoal do nosso lar tem perispírito. Tanto que eles vêm pra cá, os médiums conseguem O pessoal do Grande eles. Coração também. Tem perispírito? Não, mas acho que já é de propósito, né? Acho que eles não têm perispírito, eles conseguem se projetar mentalmente. Mas é diferente de perispírito. O Chico mantém o que ele é, mas não é perispírito, não. Não, mas esse manter o que ele é um perispírito. É que tá, o perispírito é só um formato. O perispírito não é um atributo só da alma. O perispírito é o formato. Se um espírito grande quer se mostrar, ele cria para si um perispírito, não é assim? Não, o perispírito é uma coisa densa. O perispírito, na minha visão, é um desses corpos. Eu acho que tá ligado mais ao emocional. Tanto que nós parou de comer carne porque quando o porco ele sente a agonia e toda essa dor dele, fica armazenado tudo no duplo etérico. A vida dele, sabe? Só dele viver naquele lugar ruim,
já vai armazenando uma energia muito ruim no duplo etérico. É bem denso, entendi. entendeu? É Não, é porque- praticamente uma esponja. Entendi. É que eu vi o perispírito como um formato, sabe? Porque realmente cria um formato, isso daqui tudo, quando ele, o Sim, perispírito sim. cresce com o corpo. Sim, mas eu também acho que o formato vem dele, sabe? Mas igual eu te falei, o mental, se nós fosse colocar numa ordem, o mental vai pro físico e o físico dá uma forma ao etérico, entendeu? Não é que o etérico é a forma, ele ganhou uma forma, Faz entendeu? sentido. Ele é uma esponja. Só que não só de forma, ele é uma esponja também de energia. Não, faz sentido, Tanto verdade. que a aura que nós fala é exatamente Como se fosse uma expansão dessa isso, energia. tá transbordando o que o etérico absorveu, entendeu? Uhum. É, por isso que dá pra ver quando o etérico pela aura está sujo, né? Isso. Não, eu acho que a aura já é outra coisa, não? Mais um corpo? Não, eu acho que a aura não é aquele negócio lá que se fala que os elétrons se atraem para a pessoa dependendo da natureza dela. Aí, se ela for um ser de muita luz, os elétrons eles se atraem por aquilo, eles começam a vir e se acumular, e aí é como se fosse uma luz que, para quem tem a clarividência, consegue enxergar, né? Então, eu acho que é sim, só que é uma Aqueles que não explicação. têm emocional, ele fala que aqueles seres de outros planetas que não têm esse lado límbico, esse lado emocional, eles são frios, eles não têm aura. Então, mas eu acho que é isso sim, só que essa é uma explicação mais profunda ainda do que seria áureo duplo etérico, entendeu? É Por isso quê? que eu penso também. Porque se tem essa questão dos elétrons, ele só seria atraído pela pureza do duplo etérico, enquanto a pessoa está É a encarnada, explicação mais científica, né, no caso. do que realmente acontece. Que eu acho que foi o próprio Alci também que falou isso, que a aura seria tipo uma... Não lembro É a como se palavra fosse quando certa. você tem uma panela, você coloca água e a água tá evaporando. O evaporando que você vê por cima seria a aura, sabe? É. A aura da água. Entendi. Então é meio que uma média do padrão energético da pessoa que está sendo exalada ali. Isso, É, passando um basicamente. pouco para fora da forma, sabe? Da forma física que nós temos. Uhum. Uhum. Então ele não tá ligado só com o etérico, tá ligado com tudo, né? Com o mental, com o emocional, Sim. com o etérico, até mesmo com o físico, talvez. É, Questão da talvez até com físico. É por isso que eu falei, quando nós... Para mim, o emocional e o mental são vibrações, não são uma coisa densa, assim, mais voltada à forma, entendeu? Por isso que eu acho que quando nós morre, teria que sim manter o etérico, mas por isso que eu separei o duplo etérico. O etérico material seria aquele que tem o chi, que ele tem que durar um tempo, mas o etérico que é do lado espiritual seria o que seria mantido. Por exemplo, uma pessoa que manteve o corpo. Então ela ficaria com o etérico mais sutil, o emocional e o mental inferior, até precisar reencarnar. Não, mano, é duplo, é porque ele é tipo como se fosse uma réplica do corpo físico, só que astral, entendeu? Não, duplo Que etérico. alimenta energeticamente. Não é porque ele tem duas polaridades. Eu acho É sim, que, tá no acho livro que não. dos espíritos. O duplo etérico significa justamente por ele ter dois éter. O éter seria o que faz o mundo físico e o que faz o mundo espiritual. O éter seria praticamente não dá pra falar matéria, né? Mas o que cria esse mundo. Cara, mas pior que eu não lembro dessa parte. Tanto que eles falavam mais do interessante lembrar. éter como... Talvez o éter seria o átomo, será? Talvez o éter seria o, o vácuo quântico, entendeu? O éter é alguma coisa ligada à criação dos dois lados. Caramba. Eu não lembrava dessa parte, mas faz muito sentido. Sobre esse assunto eu só posso fazer suposições. Tá Mas bom. eu Eu acho também. que o duplo ele não tem duas naturezas. Você acha que o duplo é por quê? Porque ele é uma se fosse duplicata do corpo físico, só que no plano mais sutil e que alimenta a gente energeticamente, para o nosso corpo existir. É, porque pelo que eu vi, o etérico realmente é quase físico. Ele é muito, um pouquinho muito menos próximo. sutil, sabe? Não é tipo, nossa, não é igual os outros corpos. Isso. Tanto que ele é um corpo que hoje em dia as ferramentas científicas tá quase conseguindo medir, sabe? Então, que eu saiba quando, por exemplo, a pessoa tem câncer, primeiro a energia deletéria passa do duplo etérico para os chakras. Ou seja, eu entendo que o duplo etérico é justamente a parte sutil, tem o chakra, que passa para a parte mais densa. E aí se manifesta no corpo. Entendeu? E aí o corpo passaria primeiro pelo sistema... Esqueci o nome do sistema do corpo.
Aquele que tem as glândulas? Nervoso? Não. Que tem a glândula pineal, que tem a... essa daqui da garganta. Esqueci o nome agora. Não sei não. Esqueci o nome. É um sistema, esqueci. Mas então, aí se manifesta depois no corpo. Aí depois sim passa para o sistema nervoso e começa a manifestação do câncer. Mas então, passa pelo duplo, entendeu? Então, mas os chakras, na verdade, é como se ele fosse um abotoamento do espírito no corpo físico, entendeu? Uhum. Não é como se ele fosse uma... É como se só para selar aquele espírito ali e ele ficar preso ali, entendeu? Durante aquela existência. Como assim, sei lá? É, pra você conectar, é como se fosse É a conexão, né, entre um cadeadinho que você coloca ali e prende, né? E esse corpo aqui, durante o período da existência encarnada, ele vai ser receptáculo para o espírito. E aí quem Então, faz mas- essa conexão é justamente os chakras, eles abotoam o espírito. É, então, mas se nós pensar assim, é que o espírito, o perispírito e o corpo. O chakra, pelo que eu vejo, ele estaria mais ou menos aqui, entendeu? Já do perispírito pro corpo. Mesmo que ele faz a conexão, entendeu? Sim. É, como se fosse que os chakras fazem a conexão do próprio etérico, né? Isso. Ou seja, de um perispírito pro corpo. Uhum. Isso aí vai ficar de dúvida pra nós, né? Não tem, é só suposições pra nós raciocinar mesmo. Se parar pra ver, essa palestra mais está sendo sobre raciocinar, né? Não vamos chegar em conclusões quase sim. nenhuma. Não dá pra ter certeza de nada. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu saber. Interessante. Não é uma pergunta necessariamente, mas é um comentário, porque é muito louco, né? A gente fica se perguntando sobre a estrutura, como que funcionam as estruturas psíquicas, né? Onde que tá tudo isso, sabe, que a gente está falando aí agora? Onde que tá o corpo átmico? Onde tá o corpo búdico? Onde tá o mental superior? Onde que tá esse quaternário inferior? Então isso é muito interessante, né? Porque quando a gente coloca em desenho assim, dá pra imaginar, mas tipo assim, às vezes não tem nada a ver nem um pouco com isso, sabe? Às vezes o corpo emocional e o mental é, sei lá, quase um só, de tão perto, tão próximo que eles são, não sei. Às vezes nem tem formato, é só uma onda de energia, né? É muito interessante. É quando nós olhamos assim pra nós faz muito mais sentido, né? Mas deve ter muitas coisas além. Ou será que, tipo assim, eles são diferentes faces de um mesmo aspecto, sabe? De uma mesma coisa, mas em diferentes níveis. É um negócio muito louco. Onde que surge o ego aí, sabe? Porque falam que o ego tem uma estrutura. O que seria o ego? Ele é a individualidade em si? Ele é a forma de pensar? Ele é a forma de sentir? Então, eu acredito que o ego nasce com o físico. Não com o físico, mas assim, eu acho que o que perpetua o ego, sabe? O que faz ele ser maior em cada ser é as tragédias do físico, sabe? As vontades do físico, né? As necessidades, né? Porque a gente vai crescendo e aí tem as necessidades, né? Tipo, chega lá nos 12 anos, começa a puberdade, aí vem as necessidades sexual, sabe? Eu acho que todas essas necessidades faz o ego desse novo serzinho aí, dessa alma, ficar muito mais forte, sabe? Porque é essas necessidades que faz a gente se enganar com o físico, né? Faz a gente começar a acreditar que tudo isso é real. Porque são sensações tão fortes no corpo que são sensações que começam a enganar o nosso mental, né? O nosso mental começa a acreditar que isso é real, porque tá sentindo tudo muito forte. Porque antes eu achava que o ego era como se fosse assim, tivesse uma estrutura própria. Mas as conclusões que eu... Como se fosse um corpo, as conclusões que eu venho sendo levado a crer é que, na verdade, o ego é só uma forma de pensar e de sentir. Sim, por isso só um modo de pensar, o né? ego. Para você transcender o ego, você tem que mudar essa forma que você pensa, que você sente, que está ligado a essa crença de que nós somos um ser individualizado, separado de todos, que na verdade, no final das contas, nós não somos, né? Somos a centelha divina, e essa centelha, ela está em cada um de nós, a partir do fragmento de Deus que reside dentro de cada um. Então isso nos faz sermos o mesmo ser, só que, de certa forma, né, se manifestando de formas diferentes, né, de forma com identidade própria, de forma genuína.
Então, o ego, ele tá ligado somente a esse padrão de forma de pensar. Quando você deixa isso tudo de lado e se desapega, aí acho que você não entendeu o ego. Você vê que o ego é um apego ao modo de pensar, né? Porque a pessoa se apega a pensar de um modo inferior, né? Se apega a crer que, é mais fácil crer que essa matéria é real e pronto, tanto faz. Se eu tô matando algum ser, se eu tô comendo, tanto faz, é o modo de pensar dele, né? Porque aí, senão a pessoa teria que se desapegar dessa alminha aqui, ter que se conectar com o mental superior, sabe? É um negócio, acho que, trabalhoso, né? Então a pessoa, tipo assim, se apega no modo de pensar, né? Eu acho que o ego, ele tá ligado a essa ideia de proteger a sua própria individualidade, né? A qualquer custo. Uhum. Sabe, preciso me alimentar, vou comer um animal, vou assassinar um animal para me alimentar porque eu preciso sobreviver. Mas aí você está se preocupando com essa individualidade. Mas e com a individualidade do animal, que é seu irmão também, que tem uma essência divina? Eu preciso me sustentar e para isso eu vou puxar o pano do meu colega de trabalho para que eu seja promovido, para eu ganhar mais, mesmo que ele seja demitido, mas eu preciso ganhar meu dinheiro. Então, eu faço uma atitude pensando no meu eu individualizado, no meu eu individual, mas não penso na individualidade dos outros, Sim. que eles também têm importância. Uhum. Então o ego acho que tá muito ligado a isso. Sabe? Sim. Eu quero satisfazer os meus prazeres, então eu vou usar os outros. Exatamente. Sabe? Você querer ser uma coisa que você não sabe o que é, acho que tipo por medo, né, de perder a sua individualidade, né, igual você falou. Realmente. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Valdir? Pergunta? Acho que não. Então, eu queria falar uma conclusão que eu tive, que é... Putz, eu devia ter escrevido. Que a maior forma de se livrar do inconsciente coletivo é se desapegando daquele que você acredita ser, né? O falso. Falsinho. Pode falar. Obrigado. Só achei importante a gente comentar sobre a importância dos mantras nesse sentido, de colocar o mental inferior em conexão com o mental superior. Eu acho que Verdade. ele é justamente essa conexão, sabe? É o que nos possibilita nos conectarmos de uma forma mais prática e fácil. É verdade, porque para quem não sabe, o yoga foi desenvolvido justamente para nos ajudar a desconectar a nossa consciência dessa inferioridade com algo superior, né? Hoje em dia a yoga é mais conhecida como a ginástica, né? Mas não é. A yoga, para quem até recomendo que o pessoal pesquise aí sobre o Yogananda, né? Porque o yoga é uma técnica, são técnicas na verdade, né? Tem vários tipos de yoga, justamente com o objetivo de nos conectar a algo superior, né? Isso, e é por isso que no início nós fazemos a respiração controlada, porque o nosso corpo físico já tem o sistema, até a parte que é o inconsciente, né, de respirar automaticamente. E nisso nós esquecemos que nós estamos no controle do nosso corpo, que na verdade nós somos o espírito controlando o corpo, não ao contrário. Então, nisso nós ativamos o mental superior. Entendemos, nós vemos o nosso corpo do lado de fora. Essa é a intenção. E por isso que o mantra e a meditação, né? A meditação também tenta nos acostumar a estar conectado com o mental superior. Quando nós vamos começar essa vida de fazer mantras também, né? Porque o mantra também tem muito a ver com meditação. Mas quando nós vamos começar a meditação, realmente, nós saímos ali do mental inferior rapidinho, aí vamos pro mental superior rapidinho, né? E já voltamos pro inferior. Aí com a medida que nós vamos progredindo na nossa meditação, chega o ponto que nós conseguimos meditar 24 horas por dia, né? O tempo inteiro vigiando o nosso corpo físico e o mental inferior. E ficar meditando não significa ficar sentadinho com a mão assim, Ficar meditando, o que ele quer dizer é você fazendo as suas coisas do dia a dia, mais consciente de si, né? Uhum. Consciente de quem você é. É isso aí. Uma coisa que eu queria comentar, para quem está assistindo, é que eu falei no momento que acontece a fecundação,
acontece esse ligamento, né, a introgenação do espírito num corpo, e Jesus chama esse acontecimento até de Big Bang amoroso, porque nesse momento ele fala que praticamente acontece uma explosão, uma expansão, né, justamente por ser o nascimento de uma vida, né, uma vida que vai ter ali a oportunidade do crescimento, né. E aí tem um vídeo muito interessante que mostra o feto ali, que mostra o momento da fecundação, e no vídeo mostra que a hora que o espermatozoide encontra o óvulo, sai uma luz, expande uma luz. Eu acho muito bonito esse vídeo, eu vou tentar colocar na descrição quando nós for lançar esse vídeo no ar, para quem está assistindo poder ver isso acontecendo, né? Uma das provas de Jesus aí, que acontece um Big Bang amoroso. É isso. Conclusões. Essa palestra foi mais reflexiva já falamos já. Então tá bom. Vamos fazer agora aqui a sequência de respiração para os agradecimentos. Acho que eu queria adicionar uma conclusão que em toda palestra a gente sempre fala que Jesus estava certo em cada uma das coisas que ele falou, né? Mas agora eu queria também falar que Siddhartha Gautama foi extremamente assertivo quando ele falou que a gente precisava se desapegar de tudo, porque é justamente esse desapego que vai fazer a gente se desconectar desses 4 corpos e nos conectarmos aos nossos 3 corpos superiores e nos elevarmos e, acima de tudo, construir um eu superior, né? Construir uma versão melhor de nós mesmos. Siddhartha Gautama foi outro cara que, assim, sem palavras, né? Acertou em todas as vírgulas. E é muito legal que nós criamos quando nós usamos a nossa vida criando novos padrões de moral, né? Como que você fala? Padrão de moral? Conduta moral. Um novo padrão de conduta moral, pessoal, vem do mental superior, né? Ou do búdico, mas nós transformamos ele e utilizamos ele enquanto vivos. Sim. Legal, né? Uhum. Muito bom. Bom, vamos aos agradecimentos. Agradecemos a todos os mestres espirituais que aqui estiveram nos auxiliando. Agradecemos a todos os protetores, agradecemos a proteção direta do nosso Senhor Jesus Cristo e todos os mestres da Ordem da Cruz e do Triângulo, para que assim consigamos aos poucos nos aproximar cada vez mais dos mestres, de Jesus e de Deus Pai Amantíssimo. Amém. Bom, eu quero agradecer ao Denim pelo tema da palestra que fez eu perceber, mais uma vez, que só sei que nada sei. Realmente, o pouco que eu achei que eu sabia, eu tô com mais dúvida agora e é um tema que eu posso me aprofundar mais para tentar chegar em mais conclusões, né? Temos as nossas conclusões, claro, mas vimos já que alguns pontos não é tão certo quanto nós pensava. Então deve ter mais profundidade nisso. Sim. Eu agradeço ao Valdir pelas perguntas e aos mestres que estavam aqui nos auxiliando. Quero agradecer também ao Denim por trazer esse tema. Eu sei que foi, de certa forma, uma orientação também do Alci, mas você trouxe questões que a gente pouco tinha falado e que a gente de fato se introduziu pouco nesse assunto até hoje, né? Mas justamente porque, assim, obviamente que esse assunto, ele tem implicações muito sérias para a nossa existência. Eu acho que tudo aquilo que a gente se aprofundar, a gente vai ver que esses conhecimentos, eles devem trazer uma revolução para a nossa forma de pensar. Nos nossos estudos, a gente costuma focar mais na parte de construir um eu melhor, mas isso aqui mostra para a gente por que esse construir um eu melhor funciona, por que faz sentido. Eu acho que isso aqui fundamenta tudo isso que a gente vem estudando. Sim, com certeza. Então, obrigado por
trazer esse tema bem interessante e também, como o Daniel falou, serviu para mostrar quão pouco a gente sabe. É. Bom, gente, eu que agradeço, queria agradecer vocês por ter escutado, né, por ter prestado atenção. E até queria pedir desculpa se eu falei alguma coisa errada, porque essa palestra foi assim bem na raça, né? Mas eu agradeço a presença dos mestres que estiveram aqui também, os bons espíritos que tiveram me ajudando aqui a falar e a explicar esses conceitos, que é um pouco difícil, por mais que não é tão profundo, mas é bom sempre rever, né? Principalmente agora que vai pro YouTube, acho que agora vai dar para quem estiver assistindo, vai dar um pouco mais de uma organizada, assim, para as outras palestras, né? Entender um pouco melhor. Quando a gente fala quaternário inferior, que é essa daqui, a tríade imortal, que é essa daqui. É isso, obrigado, gente. Um abraço dos servidores da luz.